Nós vamos continuar também acompanhando o caso do professor e empresário, o professor Roberto Portela, de 61 anos, que foi assassinado dentro de casa na semana passada, na cidade de São Miguel dos Campos, aqui, interior do estado de Alagoas. A novidade é que o homem que havia sido preso, apontado como principal suspeito da morte do professor, teve o pedido de revogação da prisão feita pela polícia. Vamos entender tudo isso e o porquê de tudo isso? Eu vou trazer a Carol Guiba ao vivo agora, para que ela possa explicar para a gente, porque ele foi solto após o surgimento de novas provas. Que provas foram essas que deram a liberdade para esse suspeito, que anteriormente era considerado o principal suspeito desse assassinato do professor? Carol, boa tarde. Boa tarde novamente, Wilson. Boa tarde para todo mundo. São provas aí robustas que a polícia encontrou e por isso pediu essa revogação. O principal suspeito teria sido a última pessoa a entrar na casa do professor Roberto Portela, de 61 anos. Só que aí a polícia descobriu que ele entrou na casa do Roberto às 6h27 da noite e 5 minutos depois, às 6h32, ele saiu. Ele saiu da casa. Aí o que a polícia descobriu? Descobriu que mais tarde, às 6h54 até às 7h09 da noite, o professor conversou por um aplicativo de mensagens com uma advogada. Ou seja, ele ainda estava vivo depois da saída do principal suspeito da casa dele. Essas provas foram suficientes para a polícia pedir a revogação da prisão. Quem fala melhor sobre como tudo isso aconteceu é a advogada do suspeito, a Carla Lins. Acompanhe agora. O corpo do empresário foi encontrado na manhã do dia 3 de abril de 2025 aqui em São Miguel dos Campos e a polícia, analisando as câmeras de segurança da localidade, percebeu que o nosso cliente, o acusado Wagner dos Santos, se encontrou lá na residência do acusado por volta das 18h30. A partir de então, o Wagner dos Santos foi colocado como principal suspeito desse homicídio. Aplicando técnicas de investigação defensiva, a defesa concluiu que seria impossível que o acusado tivesse cometido o crime no intervalo de 4 a 5 minutos, que foi aproximadamente o período que ele passou no interior da residência da vítima. Somado a esse fato, surgiu no dia 8 de abril uma testemunha-chave, que foi ouvida lá na delegacia de São Miguel dos Campos, afirmando que até por volta das 19h15 estava conversando com a vítima, chegando a concluir a investigação que, após a saída do acusado Wagner dos Santos do local do crime, da casa da vítima, ele ainda permaneceu vivo e ainda em contato com essa testemunha. Diante de todas essas informações, no dia 9 de abril de 2025, a Justiça revogou a prisão temporária do acusado. Ele segue em liberdade e a defesa continuará acompanhando o deslinde da investigação. O suspeito aguardava o processo criminal preso na Delegacia Regional de São Miguel dos Campos. Ele continua sob investigação porque o inquérito da polícia ainda não foi concluído devido a essas novas provas. Wilson. Muito bem, Carol, perfeito. Então, veja bem, algumas pessoas podem estar pensando, mas será que talvez não tenha sido suspeito conversando ou batendo papo ali para poder simular que o professor ainda estaria vivo? Porém, ele foi uma conversa muito direcionada de quem somente o professor sabia detalhes com o próprio advogado, enfim, tudo mais. O que leva, então, a entender a polícia de que ele não teria envolvimento com esse crime, pelo menos momentaneamente. Vamos continuar acompanhando e qualquer novidade nós atualizaremos. Obrigado, Carol. Você volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, né? E é isso, a luta da polícia o tempo inteiro é fazer com que consiga achar aquela pecinha de quebra-cabeça para juntar, encaixar e montar toda aquela história do que aconteceu com o professor. Quem teria feito isso com ele? Por que fez isso com ele? Por que escreveu aquela frase, inclusive, estuprador, ele abusou de mim nas portas do armário da cozinha, né? Além da forma cruel como ele foi morto, enforcado com fios de televisão e de vídeos, né, de televisão e de antena, enfim, e depois um corte profundo no pescoço. Vamos continuar acompanhando esse caso também de perto para saber qual será o desfecho.